Erros e acertos. Célia Xavier de Camargo pelo Espírito Marcelo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Entenda o Espiritismo com poucos minutos de leitura. Podemos lembrar de vidas passadas. Existe a vida em outros planetas. Nos sonhos podemos ver o futuro. Como é a vida depois da morte? Onde está escrita a lei de Deus? Quais são as preces poderosas? Como afastar os maus espíritos? Quem foi Chico Xavier e Allan Kardec? Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios para ajudar no crescimento e comenta bastante para que o YouTube continue divulgando o canal. Gostaria de ajudar o canal? Pix, fabriciogalvão479@gmail.com. Bom livro. Apresentação. A trajetória do espírito rumo à evolução é repleta de experiências, grande parte das quais negativas, mas que se revestem de imensa importância, uma vez que, através das incontáveis vivências reencarnatórias, ele vai aprendendo a superar erros, vencer dificuldades, contornar obstáculos, refazendo relacionamentos danificados, revisando conceitos, acrescentando valores morais e amadurecendo emocional e espiritualmente. De cada encarnação, o espírito sai mais forte e experiente. Todavia, nada se faz sem esforço. E, na construção de um ser melhor, a vida é a grande mestra, pois coloca a criatura diante de situações e problemas que envolvem pessoas e sentimentos, obrigando-a a tomar decisões que serão fundamentais para seu futuro, por meio do confronto com aqueles que um dia prejudicou, ou foi por eles prejudicado. Nesses momentos, o espírito terá que acessar, da memória profunda, todo o conhecimento adquirido, as qualidades morais já conquistadas, as inúmeras experiências vividas, e, manipulando seus sentimentos, tomar a atitude que melhor se coadune com o seu estágio evolutivo. Então, graças ao livre-arbítrio, dádiva que lhe foi conferida pelo Criador, poderá escolher a opção que mais lhe aprouver. E é aí que, não raro, erra e se compromete, candidatando-se a um futuro de dores e sofrimentos, em obediência aos ditames da lei de causa e efeito. Entretanto, sempre poderá refazer seus passos. Deus é Pai justo e bom, oferecendo novas oportunidades ao faltoso, desde que demonstre sincero desejo de reparar o mal praticado. Assim, todo dia é dia de renovação. A todo instante podemos modificar nossa existência, criando, com o auxílio do bem, créditos que funcionem a nosso favor, amenizando o mal que praticamos e oferecendo-nos novas condições de vida. O Evangelho de Jesus é roteiro seguro para todos nós, concitando-nos a modificação interior. E a doutrina espírita, tão sabiamente codificada por Allan Kardec, facilita nosso entendimento, leva-nos a refletir sobre os grandes questionamentos do ser humano e nos conduz à fé raciocinada, apanágio do verdadeiro espírita cristão. Podemos agora afirmar com certeza, não apenas acreditamos, temos convicção. A finalidade desta obra é exatamente lembrar alguns exemplos de erros e acertos. Pela análise de casos que nos chegaram para estudo e do qual participamos, nosso grupo considerou que seria importante deixá-los registrados, em textos simples e despretensiosos, de modo que todos, especialmente os jovens, deles pudessem tomar conhecimento e, de alguma forma, ser ajudados. Os nomes foram trocados para evitar qualquer reconhecimento ou identificação passível de prejudicar os encarnados cujas histórias foram enfocadas. Todos os casos refletem situações e problemas do dia a dia, em que os personagens, ao contato com a mensagem evangélica, repensaram suas atitudes e se modificaram, exercitando o perdão, a humildade, a compreensão, a responsabilidade, a tolerância, a generosidade, o desprendimento, enfim o amor. Do imenso acervo, o grupo pensou apenas alguns casos positivos, que realmente podem servir de exemplo e alerta para os que vierem a folhear estas páginas. Também resolvemos que nos manteríamos à margem, praticamente sem nos darmos a conhecer durante o transcorrer dos acontecimentos, salvo exceções, limitando-nos a relatar pura e simplesmente as histórias, que são retalhos de vidas. Como representante da equipe, agradeço a colaboração de todos os que, de alguma forma,
deram sua colaboração para que mais este trabalho iniciado em 13 de março de 2000 e concluído nesta data se realizasse. Nossa gratidão, especialmente a Deus, Pai Amantíssimo, pela oportunidade que nos foi concedida, pois sem sua permissão nada seria possível. A Jesus, mestre e amigo querido, pelas lições e morreduras que nos deixou, as quais, como um farol, direcionam nossas vidas no roteiro do bem e do amor. A espiritualidade maior, representada pela mentora Maria de Nazaré, pelo amparo e assistência em todas as horas. Por fim, aos orientadores, que tanto nos ajudam e instruem. Aos leitores, o nosso abraço, suplicando a Jesus os ampare e fortaleça no cumprimento do dever. Muita paz. Marcelo. Rolândia, 23 de outubro de 2001. Capítulo 1. A verdade. Só por meio do bem se repara o mal e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. O Livro dos Espíritos, Pergunta 1000, Allan Kardec. Naquela manhã, Marina acordou mal-humorada. Não bastasse ter passado quase toda a noite insone, preocupada com a prova de biologia que teria logo cedo, ainda essa chuva irritante que não parava. Marina nunca gostou de chuva. Amava o sol, o calor, os dias alegres, o céu azul. E agora esse aguaceiro que não tinha fim. Levantou-se descontente e sem ânimo. O quarto ainda estava escuro. Movimentou-se com cuidado para não despertar a irmã, que dormia na outra cama. Arrumou-se, pegou a mochila e foi para a cozinha, onde a mãe preparava o café. Em silêncio, tomou um copo de leite. Aconteceu alguma coisa, minha filha? Você está com uma cara. Não dormi direito, mamãe. Algum problema? Perguntou a senhora. Tenho prova de biologia hoje. Ah, então, boa sorte, Marina. Que Jesus a ampare. Antes da prova, minha filha, não se esqueça de fazer uma oração. Verá que a ajuda de Deus não vai faltar. Alegando pressa, e antes que a mãe acrescentasse alguma coisa, Marina saiu correndo. Abriu o guarda-chuva e enfrentou o aguaceiro que caía, enquanto pensava, ajuda de Deus, pois sim. Eu que não estude para ver o que acontece. Chegou à escola, encharcada. O barulho dos alunos era ensurdecedor. Dirigiu-se à sua sala, onde os colegas estavam esperando o início das aulas. Logo que entrou, ela o viu. Roberto, ou Beto, como todos o chamavam, tinha sido sempre seu melhor amigo. Alguma coisa dentro dela, porém, se quebrou, desde o dia em que o vira todo sorridente, abraçado a uma garota, passeando no centro da cidade. Tudo tinha mudado. Reconhecia-se descontente, insatisfeita, irritada e nervosa. Agora, ao vê-lo na classe conversando com um colega, percebeu que seu mau humor não era pela noite mal dormida, pela prova de biologia ou pela chuva que continuava a cair lá fora. Era por causa dele. Sentia-se traída. Dirigiu-se à sua carteira e sentou-se, de cara amarrada. Ei, bom dia! Que bicho a picou hoje? Não precisou se virar para saber que era ele. A voz era inconfundível. Cumprimentou. Beto estava de excelente humor, alegre e brincalhão, como sempre. Isso a irritou ainda mais. A professora entrou na sala e os alunos se acomodaram. Enquanto ela passava as orientações sobre o teste que seria realizado, Marina não conseguia prestar atenção. Só pensava em Beto. Uma onda de mágoa e ressentimento avolumava-se em seu íntimo. Tinha vontade de tirar aquele sorriso do rosto dele, de fazê-lo sofrer tanto quanto ela estava sofrendo. Respondeu aos quesitos da prova sem perceber direito o que estava fazendo. Era boa aluna, e o teste, fácil. Estava para se levantar e entregar a folha, quando viu que Vera, a colega do lado esquerdo, deixara cair uma cola sobre o assento da carteira. No mesmo instante, notou que Beto terminara o teste e também se levantava. Então, uma ideia infeliz acudiu-lhe à mente. Ergueu-se e, discretamente, apanhou o papelzinho no banco ao lado, caminhou lentamente para a mesa da frente, dando tempo para que Roberto depositasse sua prova no monte, junto com as outras. Depois,
Marina colocou sua prova por cima, tendo o cuidado de inserir a cola na folha de Beto. Saiu satisfeita. Estava vingada. 2 dias depois, estourou o escândalo. A professora entrou na sala, séria e compenetrada. Antes de entregar o resultado, fez um discurso. Com uma das provas na mão, explicou que um aluno, exatamente aquele de quem ela menos esperava tal atitude, havia usado de fraude. Mas fora denunciado por si mesmo, uma vez que esquecera a prova do crime dentro do teste. Em virtude disso, teria nota 0. Todos estavam espantados e curiosos para saber a quem ela se referia. Afinal, a professora falou: Roberto Fontes, venha buscar sua prova. Perplexo, incapaz de acreditar, Beto levantou-se e dirigiu-se à mesa. A mestra olhou-o desolada. Lamento, Roberto. Você não precisava disso. O rapaz não entendia o que estava acontecendo. Seu olhar esgazeado ia da folha para a professora e desta para os colegas, sem conseguir dizer nada. Enquanto ele retornava para seu lugar, havia tal sofrimento em seu rosto que Marina se condoeu. Tomara uma atitude irrefletida, por impulso, e agora estava arrependida. Mas não podia voltar atrás com o rosto afogueado, ele não conseguiu mais segurar as lágrimas e deixou a sala gritando: Eu não fiz nada. Sou inocente. Não fiz nada. A classe ficou em silêncio. Os alunos estavam sob o impacto da cena que se desenrolara diante deles. Mais tarde, naquele mesmo dia, alguns amigos se reuniram e resolveram dar uma força para Roberto. Convidaram Marina, naturalmente. Ela foi obrigada a acompanhar o grupo, conquanto tivesse o coração apertado de remorso. Ele os recebeu com gentileza. O rosto, inchado de tanto chorar, agora estava enxuto. Trazia uma expressão triste, mas resignada. Diante dos comentários dos colegas, afirmou: deve ter sido um engano. Tenho fé em que a verdade vai aparecer. Não se preocupem, tudo será esclarecido. Nesse momento, a porta se abriu e entraram na sala 2 pessoas. Uma delas era Dona Judite, mãe de Roberto, e a outra, uma moça. Marina reconheceu a garota que Beto abraçava naquele dia. Somente agora pôde vê-la melhor, alta, loira, olhos azuis e um lindo sorriso. Era muito atraente, elegante, e certamente ele a amava. Mordeu os lábios, despeitada. Roberto, vendo-as chegar, apresentou: Esta é minha prima Solange, que está passando alguns dias conosco. Minha mãe, vocês já conhecem. Marina, que se remoía de ciúmes, ao ouvir essas palavras respirou aliviada. Então, eles não eram namorados e aquele ressentimento, tão profundamente alimentado em seu coração, foi aos poucos se dissolvendo. Após algum tempo, os colegas se despediram. Marina acabou ficando por último. Envergonhada, comentou: Outro dia eu vi você e Solange juntos na cidade e pensei que fossem namorados. Eu e a prima, que ideia! Não, nós nos damos super bem. Sempre que nos encontramos, o que não é fácil porque ela mora longe, é uma alegria. Contudo, namoro é outra coisa. Só com alguém a quem eu realmente ame. Acompanhou essas palavras com um olhar tão carinhoso que Marina sentiu o coração bater apressado. E você ama alguém? Atreveu-se a perguntar. Amo. Essa garota, no entanto, finge que não entende meus sentimentos. E ela, estará apaixonada por você, Roberto. O rapaz passou a mão, com carinho, sobre os cabelos dela. Espero que sim, mas isso só você poderá dizer, Marina. E, vendo a expressão de surpresa no rosto dela, completou baixinho: não entendeu ainda que é você que eu amo. Marina não podia acreditar em tamanha felicidade. Beto segurou-lhe o rosto com as mãos e deu-lhe um delicado beijo na boca. Quando se despediram, ela estava nas nuvens. Todavia, ao retornar para casa, lembrou-se do que fizera e ficou muito aflita. A felicidade a fez esquecer por completo sua malfadada atitude. O remorso corroía-lhe o íntimo. Agora que se sabia amada e que a outra não representava perigo, compreendia o quanto fora má e inconsequente. Antes, os sentimentos estavam confusos dentro dela.
Sempre o tratou como amigo e não percebeu que era ciúme o que sentira quando viu Beto com outra. Ela o amava, e prejudicara justamente aquele a quem amava. Ele, que sempre fora digno, respeitador, estudioso, companheiro e amigo. Como reverter a situação? Impossível. Não suportaria vê-lo sofrer por algo que não tinha feito. Por outro lado, se contasse a verdade, o perderia. Roberto não perdoaria a maldade que cometera contra ele. O que fazer? O que fazer? Marina chegou em casa e fechou-se no quarto. Não queria ver ninguém. Quando a mãe veio chamá-la para jantar, disse que estava sem fome. Você está doente? Tem febre? Claro que não, mamãe. Só quero ficar sozinha. Aconteceu alguma coisa hoje no colégio? Não, gritou Marina, impaciente. Já disse que quero ficar só. Que mau humor, murmurou a senhora, saindo e fechando a porta, preocupada. Na manhã seguinte, a jovem acordou pálida e desfeita. Não tinha fome. Na escola, uma novidade. Comentava-se que a professora, inconformada com o acontecido pois gostava muito de Roberto e o julgava incapaz de tal atitude, resolveu levar a fundo a questão e, analisando a caligrafia na cola, descobriu que não era a dele. Não se falava de outra coisa. Vera, a dona da cola, estava inquieta. Desde que percebeu que tinha perdido o papelzinho, não teve mais sossego. Depois, Roberto foi acusado e ela se aquietou, certamente ele também tentara colar. Mas agora, se a letra não era a dele, de quem seria? Seria a sua, seria seu aquele papel encontrado no meio da prova de Beto. E se isso fosse verdade, como teria ido parar lá? O mistério prosseguia e não se falava de outra coisa no colégio. 3 dias depois, Marina era uma sombra do que fora. Emagreceu e parecia sempre aflita e assustada. Não tinha coragem de enfrentar Roberto e o evitava, levando-o a achar que ela estava fugindo dele porque não o amava. A situação estava nesse pé quando, uma noite, a mãe procurou Marina no quarto. Ela estava deitada, com a cabeça coberta e virada para a parede. De vez em quando, ouviam-se soluços abafados. Marina chorava. A mãezinha, com ternura, sentou-se no leito, envolvendo a filha com o braço. Minha filha, não posso vê-la se consumir assim, desse jeito. Fale comigo, abra seu coração. Percebo que você está sofrendo muito e não posso mais me calar. Não sei qual é o problema que tanto a aflige, mas para tudo há uma saída, acredite. Não há problema sem solução. Marina, ouvindo as palavras da mãezinha, recomeçou a chorar com mais intensidade. Como ela continuasse calada, a senhora prosseguiu. Minha querida, seu pai e eu estaremos do seu lado em qualquer circunstância. Você é nossa filha e nós a amamos muito. Confie em nós. Silêncio. Fez uma pausa e arriscou. Você está grávida? Marina virou-se, descobrindo a cabeça e sentando-se na cama, surpresa. Por Deus, mãe, claro que não. O que a levou a pensar isso? Bem, não sei. O Roberto esteve tantas vezes aqui em casa e você não quis vê-lo, pensei. Pois pensou errado. Não tenho nada com ele. Mas o Beto a ama, minha filha, e está sofrendo com sua atitude. Marina baixou a cabeça e murmurou. Sofreria mais ainda se soubesse a verdade. Que verdade, minha filha? Você está gostando de outro. Não, mamãe, eu amo o Beto e desatou em choro convulsivo. Então, Marina pensou um pouco e não conseguiu mais se segurar. Com o rosto lavado de lágrimas, explodiu. Mamãe, me ajude. Por favor, me ajude. Não aguento mais. Abraçando a filha, a senhora acalentou-a como se fosse um bebê. Fale, filhinha, estou escutando. E Marina, entre soluços, contou para a mãe tudo o que tinha acontecido, sem omitir nada. Quando terminou de falar, a mãe, séria, considerou. Você realmente agiu muito mal, minha filha. Todavia, não é tão grave assim. É muito jovem, tem apenas 16 anos, e agiu por impulso. Como eu afirmei, para tudo a solução e a verdade é sempre o melhor caminho.
Explique a situação para Roberto, em primeiro lugar. Isso nunca. Ele não me perdoará. Como pode saber? Talvez ele se enterneça ao ver que você agiu assim por ciúme, e que o ama. Não sei, mamãe. Creio que não terei coragem. Tente. Se você teve coragem para fazer o que fez, certamente terá coragem também para desfazer seu erro. Depois, esclareça o caso com a professora, que precisa ser inteirada da verdade. Marina estava ainda em dúvida. A mãe concluiu: minha filha, não perca essa oportunidade de reparar o mal cometido. Enfrente a responsabilidade pelos seus atos. Não basta reconhecer que errou, é preciso reparar o erro. Seja sincera, verdadeira, e se surpreenderá. Além disso, você será a maior beneficiada. O remorso é dor pungente da alma e que não dá tréguas. Há quantos dias está sofrendo, sem ter sossego? A paz de espírito, minha querida, é uma bênção de valor inestimável. Coragem. Marina concordou finalmente com a mãezinha. Libertar o coração lhe faria bem. Na manhã seguinte, foi para o colégio disposta a contar a verdade. Ao entrar na sala, porém, percebeu um burburinho diferente. Biologia seria a primeira aula, e a professora já estava na classe. Levantando-se, a mestra acusou Vera como a dona da cola. Chorando, a garota explicou: é verdade, professora, a cola é minha. Fiz porque tinha medo de não me sair bem na prova. Entretanto, não a usei. A senhora deve ter visto que o conteúdo dela não caiu no teste. Tudo bem, mas a infração permanece. Você também terá nota 0 na prova. Só não sei por que colocou o papelzinho dentro da prova de Roberto, incriminando-o. A confusão era total. Beto estava aliviado, apesar de intimamente condoído da situação de Vera. Nisso, não suportando mais, Marina levantou-se, decidida: a culpa não é dela. É minha. Toda a classe se aquietou de repente. Pode-se explicar melhor? Indagou a professora, espantada. Respirando fundo, Marina prosseguiu: antes, quero dizer que me arrependo muito do que fiz e estou disposta a enfrentar as consequências dos meus atos. Vera está inocente, assim como Roberto. Fui eu que peguei a cola, que Vera deixou cair na carteira e a coloquei no meio da prova dele. Todos estavam abismados. Beto, perplexo, não conseguia acreditar. Você? Por quê, Marina? Por quê? Virando-se para ele, viu a expressão de sofrimento em seu rosto. Esquecendo-se do resto da classe, ela explicou: fiquei com ciúme quando o vi abraçado com aquela garota no centro da cidade e desejei fazê-lo sofrer. Não sabia que ela era sua prima. Percebo agora que o amo demais, Roberto, e que minha vida não terá sentido sem você. Poderá me perdoar algum dia? Roberto, atingido no que tinha de mais caro, baixou a cabeça e não respondeu. É justo. Não mereço o seu perdão, murmurou Marina, saindo da sala a correr e escondendo as lágrimas que lhe desciam pelo rosto. Uma semana depois, Roberto procurou Marina em sua casa. Os amigos não mais a tinham visto e estavam preocupados. Tocou a campainha e Dona Helena veio abrir. Bom dia, Dona Helena. Gostaria de falar com Marina. Ela está? Olá, Roberto. Que prazer em vê-lo. Marina está no quintal. Vá entrando. Você sabe o caminho. O rapaz agradeceu e dirigiu-se para os fundos da casa. Logo viu a garota sentada num banco, debaixo de uma enorme mangueira. Aproximou-se, sem que ela desse pela sua presença. Não pôde deixar de constatar as mudanças que se haviam operado nela. Emagrecera bastante, trazia uma expressão triste e abatida nos olhos perdidos ao longe. Acercando-se mais, ele chamou baixinho: Marina. A jovem sorriu levemente, sem se voltar. Ele repetiu: Marina. Só então ela deu pela presença dele. Você está aqui, Roberto. Pensei que fosse minha imaginação. Como está, Marina? Perguntou ele, acomodando-se ao lado dela no banco. Vou levando, respondeu, de cabeça baixa. Não nos vimos mais desde aquele dia. Você não voltou mais à escola. Não tive coragem de enfrentar a classe, a professora, você.
Enfim, não depois de tudo o que aconteceu. Acho que está enganada, Marina. Você tem muita coragem, sim. Se não tivesse, não teria contado a verdade. E agora todos me desprezam. Engana-se. Os colegas reconhecem que você agiu mal, mas todos admiram sua coragem. Afinal, Marina virou-se e, levantando a cabeça, olhou para o rapaz. Verdade, ou está dizendo isso para me consolar? Palavra de honra. Todos sentem sua falta, e eu, mais do que os outros. Ela novamente curvou a fronte, envergonhada. Roberto pensou um pouco e prosseguiu: Marina, a princípio fiquei revoltado com sua atitude. Depois, pensando melhor, tive tempo para analisar tudo o que aconteceu, suas razões, seus sentimentos. E, o que é mais importante, lembrei-me das palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Foi o suficiente para entender que não podemos julgar ninguém. Fitou-a com imenso carinho. O olhar dela, fixo no dele, parecia não ter entendido direito. Quer dizer que você me perdoa? Quero dizer que a amo muito e que nada mais poderá nos separar. Você é muito generoso, Roberto. Jamais conheci alguém como você. Abraçaram-se, permutando sentimentos e o prazer de estarem juntos. Marina, depois de alguns minutos, comentou: nesses dias de isolamento, pude refletir bastante, Roberto. A par da valiosa ajuda de meus pais, apeguei-me a Jesus, sentindo grande alívio e consolo com seu amparo. Aprendi grandes lições, cresci bastante nesse pequeno espaço de tempo. Aprendi, em especial, que nunca podemos agir de forma irrefletida, porque só temos o controle de nossas ações antes de executá-las. Além disso, o ressentimento é mau conselheiro e nos leva a reações desajustadas. Depois, por mais que nos arrependamos, não podemos voltar atrás. Aprendi também que a verdade é o único caminho possível para quem deseja ter consciência tranquila. Confesso que, apesar do sofrimento e da vergonha que passei, desnudando-me perante todos, senti-me tranquila e em paz comigo mesma. Roberto concordou. Acredito que todos aprendemos muito com esse episódio. Vera, que não deve usar meios escusos. A professora, que não deve julgar ninguém. Os colegas, que aproveitarão a experiência dos outros, adaptando-a às suas próprias vidas e dela tirando ensinamentos úteis. Todos têm algo encoberto, que não desejam venha a público, algo que é preciso retificar, para se alcançar a paz. Abraçaram-se novamente, e Roberto sugeriu: vamos entrar e contar à sua mãe. Sei que ela tem sofrido muito e certamente ficará satisfeita com nosso reencontro. Aproximaram-se da porta da cozinha, onde a senhora fazia o almoço. Enlaçando Marina, Roberto informou: Dona Helena, segunda-feira Marina retorna às aulas. Vendo, pelo sorriso da filha, que entre eles tudo se esclarecera, ela levantou as mãos para o alto. Tenho orado muito e agradeço a Deus, que ouviu minhas preces. Felizmente, tudo retornou à normalidade. Roberto, quer almoçar conosco? Em qualquer circunstância, procure manter o equilíbrio das emoções. Sentimentos negativos, como o ciúme e a inveja, nos levam ao ressentimento, e pela irreflexão tomamos atitudes impulsivas e desordenadas, emitindo julgamentos precipitados e causando prejuízos a outrem. Lembre-se, somente a paz interior baseada em sentimentos nobres e pensamentos elevados poderá nos conduzir ao amor e à felicidade que ao. Capítulo 2. Respeito à vida. Constitui crime a provocação do aborto, em qualquer período da gestação. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. O Livro dos Espíritos, pergunta 358, Allan Kardec. O trânsito estava impossível, congestionamentos dificultavam a evasão dos veículos. Nas calçadas, uma multidão frenética se acotovelava, caminhando apressada para rumos diferentes. Aquela hora do dia, as pessoas saíam do serviço e ansiavam voltar logo para casa.
Imersa em seus pensamentos, Tânia andava pelas ruas sem se dar conta do intenso movimento. O sol sumira por trás dos edifícios e começava a escurecer. Nesse instante, ela ouviu uma freada brusca, enquanto uma buzina soava estridente, bem próxima. Uma voz irritada berrou: "Ei, veja por onde anda, está ficando louca?" Virou-se assustada. Era com ela que o motorista falava. Só então percebeu que o carro freara bem perto dela e por pouco não a atropelara. Nervosa, balbuciou um pedido de desculpas e afastou-se, ouvindo ainda o motorista praguejar em altos brados, enquanto uma enxurrada de buzinas soava vinda da fileira de carros, cujos motoristas, inquietos, aguardavam passagem. Atravessou a avenida de tráfego intenso com o coração aos saltos. Do outro lado, livre do trânsito, encontrou certa paz numa pequena praça, que, semelhante a um oásis no deserto, acolheu-a. Sentou-se num banco para recuperar o fôlego. A cabeça dava voltas. Intimamente, sentia-se confusa, assustada, atônita. Talvez fosse melhor ter sido atropelada mesmo, pensou, amargurada. Ao mesmo tempo, a voz da consciência segredava-lhe: nem pense nisso. Especialmente agora, você tem que se preservar. Tânia colocou a cabeça entre as mãos e começou a chorar. Imagens surgiam-lhe na mente, lembrando tudo o que tinha acontecido. Conhecera Rogério numa lanchonete. Ele era muito atraente, moreno, alto, cabelos soltos e encaracolados, e ela sentiu-se imediatamente fascinada por ele. O rapaz, igualmente interessado, aproximou-se, oferecendo-lhe uma bebida. Ele tinha papo agradável e sabia como seduzir uma garota. A partir desse momento, estabeleceu-se grande ligação entre ambos. Tânia, adolescente de 16 anos, estatura mediana, era delicada, de traços bem feitos e olhos amendoados. Embora parecesse ser mais velha, pois tinha corpo sensual e boca adornada de lábios carnudos e vermelhos. Apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e entregaram-se ao amor, sem reservas, com a força e o entusiasmo dos jovens. Isso acontecera há alguns meses. Todavia, de uns tempos para cá, Tânia vinha tendo estranhas sensações. Sentia-se diferente, tinha muito sono e acordava com mal-estar e náuseas frequentes. Em virtude disso, não conseguia se alimentar direito. Para complicar ainda mais a situação, a menstruação não viera e ela estava apavorada. Tenho que falar com Rogério. E se estiver mesmo grávida, como tudo leva a crer, o que será de minha vida? E meus pais, como irão reagir? Ao pensar neles, uma onda de pavor apoderou-se dela. Meu Deus, estou perdida. Meus pais nunca me perdoarão. Fizeram tantos projetos para mim, sonham ver-me ingressando na universidade, diplomando-me num curso superior. O que vou fazer? Murmurou baixinho. Nisso, ouviu uma voz empastada próximo de sua cabeça. Ergueu a fronte e deu com um homem bêbado, sujo e maltrapilho, que lhe dizia alguma coisa. Assustada, levantou-se e saiu correndo. Estava muito escuro. Preocupada com seus problemas, não viu a noite chegar e o céu se encher de estrelas. Apressou o passo. Precisava chegar logo em casa, onde os pais estariam preocupados com sua demora. Procurou se recompor. Abriu o portão, respirando fundo e enxugando o rosto ainda molhado das lágrimas, não podia permitir que eles percebessem seu estado. A televisão estava ligada. Reconheceu a voz do apresentador do telejornal. Em seguida, ouviu a voz da mãe. Olá, minha filha. Você demorou hoje. Tive um trabalho para fazer, mamãe. Desculpe não ter avisado. O lanche está na mesa, filha. Fiz cachorro quente, que você tanto gosta, informou a mãe com carinho. Ao ouvir falar em comida, Tânia sentiu-se mal e correu para o banheiro. Ao retornar, desculpou-se. Mamãe, amanhã eu como o cachorro quente. Comi alguma coisa na rua, com os colegas, e estou sem fome. Vou para meu quarto. Sinto-me exausta. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Em seus aposentos, ela ficou rolando na cama sem conseguir conciliar o sono. Tenho que falar com alguém. Não suporto mais esta tortura. Preciso de conselhos, de ajuda.
Sinto-me tão só. Nesse momento, lembrou-se de uma amiga e resolveu: amanhã vou contar a Margarida. Creio que ela poderá me ajudar. Pelo menos, seremos duas cabeças a pensar no assunto. No dia seguinte, logo que chegou ao colégio, viu a amiga. Margarida, preciso falar com você. Pode falar, Tânia. Não aqui, é assunto sério. Depois da aula. Está bem, concordou a outra. Ao saírem da escola, caminharam juntas. A colega estava impaciente. O que você tem para me dizer, Tânia? Estou curiosa, indagou, aflita. Você jura, Margarida, que não conta pra ninguém? Juro, pode confiar em mim. Estou encrencada. Como assim? Acho que estou grávida, disse, abaixando a voz e olhando em torno, com medo de ser ouvida. A outra arregalou os olhos e abriu a boca. Não é possível. Tem certeza? Certeza não tenho. Porém, pelos sintomas. Espírito prático, Margarida considerou: bem, se não tem certeza, é preciso procurar saber a verdade. Como? Não tenho coragem de ir a um médico. Olhe, tem um remédio na farmácia que funciona como um teste. Não se preocupe, deixe comigo. Quem é o pai? Como? Quem é o pai? Retrucou Tânia, indignada. Rogério, é lógico. Ah, ele já sabe? Ainda não. Melhor assim. Os homens se assustam com facilidade. Vamos confirmar suas suspeitas antes. Agora preciso ir, mas a procuro assim que puder. Obrigada, Margarida, tinha certeza de que você poderia me ajudar. É sempre tão decidida, sabe o que quer e como fazer para consegui-lo. Tchau. No final da tarde, Margarida dirigiu-se à casa de Tânia. Discretamente, entregou-lhe um pequeno embrulho. Aqui está o remédio. Tome. Em dúvida, Tânia questionou, preocupada. E se eu estiver grávida? Não vai provocar um aborto, vai? Deixe de ser boba. É claro que não. Esse comprimido é apenas um teste. Se dentro de alguns dias não vierem suas regras, então não haverá dúvida, está grávida mesmo. Bem, seja o que Deus quiser. Exclamou Tânia, esperançosa. Como se suspeitava, as regras não vieram. Passou-se uma semana, depois outra, e nada. Tânia estava desesperada. Perdia o controle com facilidade, chorava por qualquer coisa. Margarida teve que admitir. Creio que você está encrencada mesmo. Tânia agarrava e puxava os cabelos em pânico. Quero morrer. Prefiro a morte. Não seja dramática, Tânia. Para tudo há solução. Temos que dar um jeito nisso. Que jeito? Conheço uma clínica onde ajudam mulheres a se livrarem desses problemas. Como assim? Fazem abortos? Se prefere. Não posso fazer isso, Margarida. Dizem que é perigoso. E ilegal. A outra fez um gesto amplo de desalento. Então, enfrente a situação. Não posso. Meus pais não vão aceitar. Bem, você terá que se decidir, amiga. Ou uma coisa ou outra. Não há outra saída. Vou pensar. Pois pense rápido. Não temos muito tempo. E custa caro. Ouviu sim, mamãe. Estou grávida. Sei que será um choque para vocês, como foi para mim. Estou apavorada. E começou a soluçar. A mãe aproximou-se, atônita. Abraçou a filha em silêncio, tentando digerir a notícia. Mamãe, papai vai me expulsar de casa. Com os olhos rasos de pranto, Laura fitou a filha, que lhe parecia tão indefesa, ali encolhida em seus braços. Claro que não, querida. Ele ficará tão surpreso quanto eu, mas compreenderá, tenho certeza. Laura esqueceu-se do almoço, desligou as bocas do fogão e levou a filha para um sofá, onde ficaram conversando. O pai da criança já sabe. Ainda não. Vou contar ao Rogério hoje mesmo. Nós nos amamos, mamãe. Acho que não haverá problema. De qualquer forma, minha filha, estou feliz. Uma criança irá alegrar nossa casa. Tânia abraçou a mãe. Ambas estavam comovidas. Mamãe, agradeço sua compreensão. Não esperava. Tive tanto medo, sofri tanto até resolver lhe contar. Os pais querem o melhor para seus filhos, Tânia, e serão sempre seus melhores amigos.
36. Agora entendo isso, mamãe. Tânia contou à mãe os conselhos de Jane, deixando de falar sobre Margarida, que quase colocara tudo a perder. Estava aliviada. Jane tinha razão. Nada como falar a verdade. Mais tarde, Tânia telefonou para Rogério marcando um encontro. Arrumou-se cuidadosamente. Seria uma noite especial. Às 8 horas da noite, ele chegou e em seguida saíram. Rogério parou o carro numa rua menos movimentada e abraçou Tânia com paixão. Calma, Rogério. Precisamos conversar. Depois. Não. Agora. Está bem. Do que se trata? Perguntou ele, impaciente. Você me ama? Que pergunta é essa agora? Claro que amo. O suficiente para se casar comigo. Casar? Perguntou ele, arregalando os olhos, assustado. Casar? Por que isso agora? Porque estou esperando um filho seu, Rogério. O rapaz fez silêncio por alguns segundos. Depois, tornou, receoso, está grávida? Estou. Tem certeza? Tenho. De quantos meses? Pouco mais de 2. Ele permaneceu calado, tenso, olhando fixamente para um ponto qualquer à frente. Tânia murmurou. Você não me ama. Não é isso. É, sim. Compreenda, Tânia. Estou surpreso, confuso. Essa notícia pegou-me desprevenido. Sou muito novo para tomar decisões, para me comprometer, entende? Só tenho 20 anos. Entendo. Leve-me para casa, disse ela, considerando mentalmente que era ainda bem mais nova do que ele e teria que enfrentar essa barra da maternidade sozinha. O rapaz dirigiu em silêncio, pensativo. Antes que Tânia descesse do carro, sugeriu, por que não faz um aborto? Olhe, é o melhor que temos a fazer, e tenho certeza de que meus pais pagarão tudo, não se preocupe. Você compreende, não posso me casar agora. Preciso concluir o curso. Depois, poderemos ter quantos filhos quiser. Tânia sorriu melancolicamente. Compreendo. Infelizmente, aborto está fora de cogitação. Margarida também já havia sugerido essa saída. Está vendo? Ela mostra que é uma garota sensata. Creio que vocês se merecem. Pensam da mesma forma. Para mim, não serve. Adeus, Rogério. Com um aperto no coração, desceu do carro e viu-o afastar-se. Ela o amava e sentia como se um pedaço dela tivesse sido arrancado. Porém, em momento algum se arrependeu da decisão que tomara. O pai já estava sabendo de tudo. Quando ela entrou em casa, ele se aproximou e a abraçou, carinhoso. Nos fortes braços paternos, deixou que as lágrimas corressem livremente pelo rosto. Aproveitou para contar aos pais a posição de Rogério, recebendo deles apoio incondicional. Não tem importância, minha filha. Você tem a nós e isso basta. Você nunca seria feliz se ele aceitasse casar-se por obrigação. É melhor assim, tranquilizou-a o pai. Os meses se passaram. Entre as visitas ao médico, os cuidados com a saúde e os preparativos para a chegada do bebê, Tânia nem viu o tempo passar. Deixou de frequentar a escola e, como quase não saía de casa, nunca mais viu Rogério. Na época prevista, o bebê nasceu. Era um lindo menino, e Tânia deu-lhe o nome de Pedro. Ao receber o filho nos braços pela primeira vez, a mãezinha sentiu-se gratificada, com a certeza de que fizera o melhor. O recém-nascido tornou-se o centro das atenções e a alegria da casa. Certo dia, a campainha tocou. Era Rogério. Constrangido, explicou. Dona Laura, sei que não mereço, mas gostaria que a senhora me permitisse ver Tânia e conhecer o bebê. Entre, Rogério. Sente-se. Mãe e filho estão no quarto. Vou ver se Tânia pode recebê-lo agora. Voltou pouco depois. Venha. Ela o espera. Meio sem jeito, Rogério entrou no quarto. Imediatamente foi envolvido pelo ambiente. Era o quarto de Tânia, que fora decorado para receber o bebê. Em tons de azul, amarelo e branco, o aposento recebia os raios de sol naquela hora e tudo era alegre e aconchegante, cheio de brinquedos e bichinhos de pelúcia. Um cheirinho bom de nenê invadiu seu olfato. Tânia, mais linda do que nunca, acabava de dar banho na criança. Agindo com naturalidade, convidou.
Entre, Rogério. Fique à vontade. Obrigado, Tânia. Como está? Muito bem, como pode ver. Ela acabou de vestir o bebê e, pegando-o no colo, apresentou: este é Pedro. Rogério olhou a criança e uma onda de emoção o dominou: é lindo. Parece com a mãe. Tânia corou de prazer e sentou-se numa poltrona, enquanto Rogério acomodava-se em outra cadeira. Com naturalidade, ela ofereceu o seio ao bebê, que o agarrou com sofreguidão. Rogério gostaria de ficar ali indefinidamente, mas não desejava impor sua presença. Tânia, preciso ir agora. Sou-lhe grato por ter me deixado ver meu filho depois de tudo o que lhe fiz. Gostaria que me permitisse arcar com as despesas do garoto. Afinal, é meu filho. Não há necessidade, Rogério. Aqui ele tem tudo de que precisa. Claro, entendo. Está bem, se assim prefere. Antes de sair, titubeou, parando no limiar da porta. Posso voltar outras vezes? Suplicou. Naturalmente, sempre que quiser. O sorriso com que ele devolveu a gentileza falava da alegria que estava sentindo. Rogério retornou outras vezes àquela casa. Os laços entre ele e Pedro foram se estreitando cada vez mais. Saíam juntos, passeavam. Pedro tinha apenas 6 meses, mas se alegrava com a chegada do pai. Um dia, Rogério sugeriu: Tânia, que acha de nos casarmos? Casar? Mas você é muito novo, ainda não concluiu o curso e... Perdoe-me pelas palavras irrefletidas que lhe disse. Naquela época, realmente não estava preparado para assumir responsabilidades. Hoje, porém, tudo é diferente. Pedro mudou minha vida. Minha cabeça mudou. Sinto-me pai irresponsável. Sei disso. Tenho acompanhado as mudanças que se operaram em você durante esse tempo. Confesso que você também me surpreendeu, Tânia. Assumiu seu papel de mãe com competência e seriedade. E ainda é adolescente. Agora tenho quase 18 anos. É verdade. Além disso, desde que nos separamos, senti muito sua falta. Não sabe o que sofri. Nunca deixei de amá-la e agora a amo mais do que nunca. Por favor, me dê essa oportunidade. Ela respirou fundo. Sentia-se satisfeita e aliviada. Não vai se arrepender, se a qualquer momento quiser voltar atrás. Não, é o que quero, sim. Se algo tenho de me arrepender, é de ter sugerido que você fizesse aborto. Quando olho para nosso filho, sinto remorso. Graças a Deus, você não aceitou minha sugestão. Está bem, Rogério. Vamos tentar, se é o que realmente deseja. Trocaram um longo olhar, em que estava implícito o amor que sentiam um pelo outro. Abraçaram-se, sentindo que a tempestade passara e que uma nova era começava como prenúncio de paz e de felicidade. Pedro, que engatinhava no tapete, aproximou-se deles. Tânia o pegou no colo e lhe disse com ternura: Agora seremos realmente uma família, meu filho. Unidos num mesmo abraço, deixaram que a emoção tomasse conta de seus corações. Sentiam-se preparados para uma vida em comum. Sabiam que a felicidade dependeria deles e que, exercitando a compreensão, a boa vontade e o amor, teriam grandes chances de êxito. A responsabilidade perante os próprios atos é uma característica dos seres que, atingindo certo grau de evolução, já sentem o despertar da consciência e, no exercício do livre-arbítrio que lhe foi concedido pelo Criador, ficam submetidos à lei de causa e efeito. Assim, jamais fuja ao cumprimento do dever, porquanto, se o fizer, a lei interior que vige em você não lhe dará paz. Enfrente a consequência de seus atos e terá a consciência tranquila. Seja o que for que você tenha feito, confie em Deus. Capítulo 3. Autoafirmação. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Sim, e, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. O Livro dos Espíritos pergunta 909, a Allan Kardec. No chão ressequido, uma fileira de operosas formigas transitava a caminho do formigueiro. Enquanto umas iam, outras retornavam,
transportando folhas verdes, migalhas de pão e pedaços de um doce que alguém deixou cair. Renato, porém, mantinha o olhar fixo no solo, completamente alheio ao que estava acontecendo sob suas vistas. Àquela hora da manhã, um sol morno espalhava-se ao redor, aquecendo todas as coisas e trazendo esperança nova de vida. A friagem da noite e o sereno que caíra na madrugada haviam ficado para trás, substituídos por uma aconchegante sensação de calor e bem-estar. Renato levantou a cabeça, deixando que os raios de sol lhe banhassem o rosto. Sentia estranha sensação de alívio e de paz. Naquele momento, recordou-se do dia em que conhecera Laerte. Era um rapaz mais velho, vivido, experiente, e que, aonde chegava, era bem recebido. Alegre, extrovertido, sabia contar histórias engraçadas e picantes, provocando risadas e mudando o ambiente. Renato simpatizara imediatamente com ele. Ficou orgulhoso ao perceber-se alvo das atenções de Laerte. Afinal, era um menino de 14 anos, de voz indefinida, magro e alto demais para a idade, desajeitado, tímido e inseguro. Natural que se sentisse valorizado com as atenções que o outro lhe dispensava. Tornaram-se amigos. Encontravam-se vez por outra na lanchonete. Nunca conseguira entender muito bem o que Laerte fazia. Não era aluno da escola, tampouco cursava a universidade local. Quando Renato perguntava qual a atividade a que ele se dedicava, Laerte dizia que trabalhava por conta própria, mediante serviço de entregas. Desconversava, e Renato continuava na mesma. Alguns dias depois, já amigos, Laerte ofereceu um cigarro para Renato. Obrigado, não fumo. Ora, que bobagem. Pegue um, vai gostar. E depois, as mulheres gostam de homens que fumam. Acham elegante. Como quer conquistar uma gatinha se age ainda como criança? Tem que demonstrar que é homem, que sabe o que quer. Renato deixou-se convencer. Confiava plenamente no novo amigo e achou que ele tinha razão. Sim, tinha que se impor, aprender a ser homem. Tirou a primeira baforada e a cabeça rodou. Sentiu-se mal. Laerte ironizou e todos deram risada. Não vai me dizer que esse cigarro é forte demais para você. Renato sorriu constrangido e continuou. Não podia demonstrar fraqueza perante Laerte e seus amigos. A partir desse dia, tornou-se um fumante inveterado. O cigarro lhe dava sensações que nunca tivera antes. Fazia-o sentir-se corajoso, forte, seguro de si mesmo e alegre. Verdade é que essas sensações duravam pouco tempo. Depois, vinha a depressão, e sentia a necessidade de fumar de novo, para manter o alto astral com o transcorrer dos dias, aquilo que era uma gentileza passou a ser necessidade. Laerte começou a cobrar, afirmando sorridente. A partir de agora, você vai ter que comprar seus cigarros, amigo. Vê lá se posso manter vício alheio. Custa caro, ó meu. Renato passou então a comprar o fumo. A essa altura, tinha percebido que não se tratava de cigarros normais. Eram de maconha. Notou também que eram viciados como ele os jovens que recebiam Laerte com tanta satisfação. Em casa, enfrentava a maior dificuldade. Era obrigado a dar desculpas a toda hora, a esconder os cigarros, a mascar chicletes para que seus pais não percebessem o cheiro característico da maconha, bastante desagradável. Denise, uma menina bonita e simpática, que se mostrava interessada nele, e por quem Renato também se sentia atraído, disse-lhe um dia: "O que está acontecendo, Renato? Você está tão diferente." "Não está acontecendo nada, Denise. Você age de forma estranha." Afastou-se de nós, dos amigos e colegas da classe. Está sempre em companhia daquele cara e sua turma. Laerte, ele é muito legal, Denise. Venha comigo, vou apresentá-la a ele. De jeito nenhum. Pelo que ouvi dizer, ele é péssima companhia. Ora, Denise, isso é inveja. Pode ser. A verdade, porém, é que sua mãe também está muito preocupada com você. Também o nota estranho, desatento e diz que você não estuda mais. Parou de falar, olhando-o fixamente. Acha que ela pensa assim por inveja? Renato baixou a cabeça e calou-se.
Não sabia o que dizer. Despediram-se. No fundo, ele sabia que sua mãe e Denise tinham razão, porém já não podia voltar atrás. Certo dia, Laerte lhe ofereceu uma substância diferente. Renato, agora mais esperto, percebeu que era cocaína. Tinham se encontrado numa lanchonete que Laerte e sua turma gostavam de frequentar. Havia um lugar reservado, onde, a salvo de olhares indiscretos, sentiam-se mais à vontade. Quando Renato entrou, alguns rapazes estavam inclinados sobre a mesa. Viu um pó branco, semelhante ao açúcar, disposto em carreirinha, que alguém inalava, utilizando-se de um tubo vazio de caneta esferográfica. Laerte convidou. Quer experimentar, Renato? Mas, isso aqui é coisa de homem. Renato teve desejo de voltar atrás, ir embora, desaparecer. Porém, a curiosidade foi maior. Inalou um pouco daquela substância e sentiu-se transportado a um mundo diferente. Viajou pelo tempo e pelo espaço, experimentando sensações indescritíveis. Com o decorrer dos dias, passou a ter urgência da droga. Não podia suportar a vida sem ela. Tornara-se um dependente. Sua existência mudou de forma radical. Não conseguia mais estudar, nem se interessar por nada. Foi caindo até atingir o máximo da abjeção, começou a roubar tudo o que tinha em casa para manter o vício. A princípio, pegava pertences seus, relógios, roupas, calçados, aparelho de som, CDS, e os vendia. Depois, quando estava liso, começou a levar objetos da casa, vasos, telas, cristais, aparelhos eletrodomésticos e o que fosse passível de comercialização, inclusive as joias da sua mãe. Os seus pais estavam preocupados, mais que isso, desesperados. Agora já não ignoravam o que estava acontecendo. Tinham consciência do problema do filho, insistiam para levá-lo ao médico ou a um psicólogo, mas Renato reagia. Não aceitava tratamento. Sugeriram uma desintoxicação em hospital especializado nada. Grupos de apoio existentes na sociedade nada. Renato dizia sentir-se bem assim, não queria deixar o uso da droga. Quando quisesse, largaria, afirmava convicto. Denise, que realmente o amava e não suportava vê-lo naquele caminho de autodestruição, insistia. Renato, participo de um grupo de jovens num centro espírita e tenho certeza de que você se sentiria bem lá. Venha comigo. Aprenderia coisas importantes e que mudariam sua maneira de ver a vida. Ele agradecia, gentil, porém algo irritado. Talvez algum dia, Denise. Agora não posso. As coisas caminhavam de mal a pior quando, certa ocasião, Laerte e seus discípulos reuniram-se na lanchonete costumeira. Estavam todos animados para viajar. Repartiam a droga, cada um fazendo uso dela a seu tempo. Uma das garotas, Marlene, muito fissurada, exagerou na dose da cafungada e começou a passar mal. A confusão se estabeleceu. Todos falavam ao mesmo tempo. Laerte, quando viu a situação ficar preta, escapuliu pelos fundos, gritando para um companheiro que estava sempre junto dele. Xi! Pintou sujeira na área. Hora de sumir, cara. O dono do estabelecimento, ao perceber o barulho, foi ver o que estava acontecendo. Chegou na porta e se assustou. Levem essa mulher para fora daqui, rápido. Mas ela está passando mal. Precisa de um médico, informou alguém, aflito. Não me interessa. Fora daqui, rápido. A polícia vem aí. Não posso me comprometer. Os que estavam em melhores condições carregaram a moça. Quando chegaram à calçada, perceberam que ela acabara de morrer. E agora, o que vamos fazer? Perguntou alguém. Se a polícia nos pega, estamos encrencados, disse outro. Vamos levá-la para aquele beco, ali adiante. Arrastaram a moça até o local, escuro e abandonado, deixando-a entre latas de lixo. Depois, como ratos assustados, cada um pegou um rumo diferente, desaparecendo de vista. Em estado de choque, Renato viu tudo isso sem conseguir articular palavra. Ficou parado até ouvir a sirene da polícia, que se aproximava. Seu instinto de defesa fez com que virasse na primeira esquina, caminhando apressado, sem saber para onde ir.
Queria afastar-se o mais rápido possível daquele lugar horroroso. Caminhou muito, sem parar. Depois de horas, sentou-se numa praça para descansar. Estava exausto. Tudo lhe parecia um pesadelo. Um terrível pesadelo. Queria acordar e ver que tudo fora um sonho, que aqueles acontecimentos da noite não existiram, que aqueles meses estavam apenas em sua imaginação. Todavia, a consciência lhe afirmava que tudo era real. Que era responsável também, juntamente com os outros, por tudo o que acontecera. Marlene era tão jovem, uma adolescente, como ele. Ainda não completara 17 anos e estava morta. Aquela menina bonita, de olhos grandes e longas pestanas, de sorriso encantador, nariz arrebitado e boca rosada, estava morta. Ela lhe contara, certa ocasião, que tinha problemas de relacionamento com os pais e, por isso, preferia ficar fora de casa. Que era filha de pais separados e não aceitava essa situação. Mas eu não tenho problemas de relacionamento com meus pais, nem eles são divorciados. Por que é que entrei nessa? Pensava Renato. A emoção afinal transbordou, e ele começou a chorar. A princípio, um choro desesperado, convulsivo. Depois, lágrimas que lhe caíam mansamente pelo rosto, lavando-lhe a alma. Fez um retrospecto de toda a sua vida. Tudo lhe fora favorável, tinha o amor dos pais, dava-se muito bem com os irmãos, sempre fora bom aluno na escola. Dificuldade nenhuma lhe entravara a vida. A não ser sua tremenda insegurança, necessidade de autoafirmação, e o encontro com Laerte. Revendo o passado, lembrou que nunca lhe faltaram admoestações e avisos para que retomasse o caminho do dever. Quando se lembrou dos pais é que se deu conta do quanto eles estariam sofrendo esse tempo todo. O semblante de Denise surgiu em sua tela da memória. Ela realmente deveria amá-lo muito, porque sempre procurou ajudá-lo. Ele é que não aceitava, não queria nenhum tipo de ajuda. Nesse momento, percebeu que a noite passara e que as trevas iam sendo substituídas por um novo ponto-dia. Branda claridade espalhou-se pelo céu, enquanto as estrelas desapareciam aos poucos do firmamento. Renato dava-se conta agora que sentia frio, embora já o atingissem os primeiros raios de sol, que começavam a aquecer-lhe o corpo e o íntimo. Queria mudar de vida. Estava decidido. Como aquele novo dia que expulsara a noite, como prenúncio de oportunidade nova, também ele queria mudar. Sentia saudade da vida que levava antes, dos hábitos singelos, dos prazeres infantis. Queria reconquistar o respeito de todos, o amor da família e o carinho de Denise. Compreendia agora como era falsa e ilusória a popularidade de Laerte. Ele era disputado apenas por aqueles infelizes que, como ele, haviam se tornado dependentes das drogas. Ao vê-lo fugir com o inseparável amigo, deixando os demais ali, no meio de uma tremenda confusão, concluiu como Laerte era covarde, insensível e egoísta. Utilizara-se deles para ganhar dinheiro e agora os abandonava. Um imenso sentimento de desprezo por Laerte o dominava. Não queria ser alguém como ele. Não era isso o que desejava para sua vida. Levantou-se do banco, tomando o rumo de casa. Ao chegar, os pais estavam preocupadíssimos, bem como Denise, que também ali estava. A mãe aproximou-se, ansiosa, mas aliviada. Meu filho, onde você esteve? Passou a noite toda fora de casa. Lá pelas 5 horas da manhã, telefonaram avisando que a Marlene tinha sido encontrada morta. Não sabíamos o que pensar. Graças a Deus você está bem. Renato ouviu tudo em silêncio. Quando a mãe terminou de falar, ele disse: Mamãe. Papai, quero fazer aquele tratamento que me sugeriram. Em lágrimas de emoção, a mãe perguntou: Tem certeza, meu filho? Não será fácil, você sabe. Nunca estive tão certo de alguma coisa, mãe. Sei que vai ser difícil, mas quero tentar. Também tenho uma longa história para contar. Denise sorriu entre as lágrimas. Você vai conseguir, Renato. Todos o ajudaremos. A propósito, Denise, quando sair da clínica, quero ir com você àquele grupo de jovens do qual me falou. Está combinado? Denise correu e o abraçou com ternura. Combinado.
Tudo vai dar certo. Com o amparo de Deus, nada devemos temer. Se você está em crise, atravessando problemas difíceis ou passando por grandes aflições, lembre-se de que o dom maior que possuímos é a vida, bênção divina que devemos preservar. Tudo pode ser modificado. Nada é definitivo. Nenhum problema é insolúvel. Pense nisso. Capítulo 4. O preconceito. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5:7. Carlos acordou bem disposto e cheio de energia. Lembrou-se da noite anterior. Tinha ido a uma festa e se divertido a valer. Sorriu na penumbra do quarto. Que estudar, que nada. Gostava mesmo era dos prazeres que a vida lhe reservara. Bem recebido em todos os lugares, afinal, era filho de um grande fabricante de autopeças, a existência lhe corria fácil e risonha. Com todas as condições para viver bem, não lhe faltava dinheiro e choviam garotas e amigos. Naquele dia havia uma razão maior para estar satisfeito. Aproximava-se a data do seu aniversário e daria uma grande festa. Os olhos brilharam ao pensar no presente que ganharia do pai, um carro novinho, possante e incrementado. Alguém bateu na porta, delicadamente, depois entrou. Era a empregada. Cadinhos, hora de levantar. Ah, por quê? Não quero ir à escola, Irene. Não discuta. Resolva isso com seus pais. Está atrasado. Levante-se. E, sem atender às reclamações do rapaz, a criada foi abrindo as cortinas e a veneziana. O sol inundou o quarto, fazendo com que o dorminhoco levasse as mãos aos olhos ante a claridade excessiva. Depois, deixando o aposento, ela informou: "Você tem 10 minutos para se arrumar e descer. Seus pais já estão sentados à mesa para o café." O rapaz levantou-se a contragosto. Não tinha a menor vontade de ir à escola, mas temia o pai, que sabia exigente e inflexível. 10 minutos depois, ei-lo que chega à copa, cumprimentando o casal: "Bom dia." Notou que o pai estava mais carrancudo do que o normal e parecia preocupado. A mãe, de cabeça baixa, tomava uma xícara de café com leite. "Papai, tenho uma porção de coisas para fazer e, enfim, posso faltar às aulas? Só hoje." Naquele momento, ocupando-se em cortar um pedaço de mamão para levá-lo à boca, o industrial respondeu firme, sem levantar a cabeça do prato: "Não, arranje outro horário para fazer essas coisas. Talvez, se dormir um pouco menos, encontre tempo." "Mas papai, meu filho, você parece ignorar como o estudo é importante." "Essa é boa. Por que me obriga a frequentar a escola? O senhor não estudou, papai, e, no entanto, ficou milionário. Com tanto dinheiro que o senhor conseguiu juntar, não vou precisar trabalhar. Por que, então, estudar tanto, fazer um curso superior?" "Quero viver, papai." Pela primeira vez, levantando a cabeça, o industrial olhou o filho e ponderou, grave: "Se pelo menos se interessasse pela fábrica, eu poderia acreditar na sua boa vontade e você talvez até tivesse sucesso. É um rapaz vivo, inteligente, sagaz. Contudo, você não gosta de trabalhar, meu filho. Jamais aparece na fábrica, nem sequer sabe como vão os negócios e nunca se preocupou em saber de onde vem o dinheiro que gasta tão prodigamente." "Mas tem dinheiro, não tem?" retrucou Carlos, sorrindo ironicamente. O pai não respondeu, limitando-se a ordenar: "Vá para o colégio. Está atrasado." Carlinhos levantou-se irritado. Não conseguir convencer o pai sempre o deixava descontente. A caminho da escola, experimentava uma sensação diferente, inquietante. Algo na conversa com o pai o deixara intrigado, talvez fosse a expressão dos olhos dele. Sentia que alguma coisa grave estava acontecendo, mas não atinava com o que. A mãe permanecera estranhamente calada e isso não era usual. Por quê? Por quê? Todavia, ao chegar ao colégio e rever os colegas, esqueceu-se por completo da conversa com o pai e das ponderações deste. A certa altura, quando já estavam todos reunidos na classe, aproveitando que a professora ainda não tinha chegado, anunciou com satisfação: "Atenção! Sábado à noite darei uma festa em casa para comemorar meu nível.
Todos estão convidados. Espraiou o olhar pela sala, onde os jovens, sorridentes, agradeciam o convite. Nisso, deparou-se com uma moça e um rapaz, irmãos, que se sentavam nas carteiras ao fundo da classe. Com expressão de desprezo e desconsideração, avisou: todos estão convidados, menos aqueles dois. Por quê, Carlinhos? Perguntou alguém, perplexo. Lançando um olhar arrogante, em que deixava claro o seu preconceito, respondeu: por que não recebo negros em minha casa? Um silêncio constrangedor se fez na sala. Os colegas se calaram, surpresos com a atitude de Carlos, e se viraram para os irmãos. Bruna e Lauro ficaram de pé, estáticos. Ela, que empalidecera ante as palavras duras de Carlos, apertou discretamente a mão do irmão, ao notar-lhe o impulso de reagir à ofensa. Lauro se conteve, engolindo em seco. E os irmãos baixaram a cabeça e se sentaram, humilhados. Ninguém mais tocou no assunto. Ambos eram bastante estimados por todos. Joviais, simpáticos e prestativos, haviam conquistado a simpatia dos colegas desde que o pai, gerente de uma agência bancária, havia sido transferido para a cidade e eles vieram estudar no colégio. Faziam parte de uma família bem constituída, moravam confortavelmente, vestiam-se bem. Eram mulatos, fato a que ninguém dava importância. Por tudo isso, os alunos estranharam a atitude de Carlos. Na saída da escola, queriam conversar com os irmãos, falar do absurdo da reação preconceituosa e racista do colega, porém temiam a reação de Carlos, a quem respeitavam pelo poder do dinheiro. Carlinhos, esse então, nem se deu conta do comportamento deplorável que tivera. Continuava alegre e falante como sempre. Ao retornar para casa, percebeu que o clima estava ainda pior. Seu pai fechara-se no escritório e a mãe, chorosa, sentara-se num canto da sala. O que houve, mamãe? Vocês brigaram? Essa foi a primeira ideia que lhe veio à cabeça, lembrando os constantes desentendimentos do casal. Não, meu filho. Então, o que está acontecendo? Não sei bem. Problemas na fábrica. Seu pai lhe explicará tudo. Sentindo de volta aquela sensação de medo, de angústia, Carlos foi procurar o pai. Entrou no escritório e o encontrou, no meio de um monte de papéis, segurando a cabeça com as mãos. Papai, me conte o que está acontecendo. Preciso saber. Você saberá, meu filho. Mesmo porque, não há saída. Fale, meu pai, por favor, não me deixe nesta agonia. Levantando a cabeça, o industrial, com os olhos lacrimejantes, fitou o rapaz. Carlos, meu filho, tudo está perdido. Estamos na miséria. Como assim, papai? Não pode ser. O senhor tem muito dinheiro, conseguiu juntar muitos bens. Não é possível. A verdade é que a bomba estourou, meu filho. Consegui conter meus credores até ontem. Hoje, é a falência. Por quê? Por quê? Enchendo-se de coragem, o industrial achou que era hora de contar tudo ao filho. Há algum tempo, estamos tendo problemas. Trabalho em grande parte com material importado. O câmbio, desvalorizando a nossa moeda, causou-me prejuízos de monta. Precisei obter recursos nos bancos, mas os juros altos foram comendo nosso capital. Investi na bolsa de valores, a conselho de um amigo, e esse foi o golpe de misericórdia. Perdi tudo, vendi bens, tentei negociar, mas o rombo era muito grande. Sem contar nossos gastos, que são excessivos, e, enfim, não temos mais nada. Mas, esta casa deve valer uma fortuna, meu pai. Tudo que nós temos está hipotecado, meu filho. Inclusive esta casa. Desabando sobre uma poltrona, o rapaz ainda murmurou, tem que haver uma saída. Não há, meu filho. Já tentei de tudo. Lamento. O senhor tem tantos amigos cheios da grana. Algum deles não poderia emprestar-lhe a importância de que precisa para sair desse sufoco. Com um sorriso melancólico, o pai considerou. Quando estamos em queda livre, meu filho, os amigos desaparecem. Não, nenhum deles quis ajudar-me. Carlos sentia como se o mundo estivesse ruindo sobre sua cabeça.
No meio dos escombros em que se transformava sua vida, conseguiu lembrar-se apenas dos seus problemas, da festa, marcada para o final de semana, do carro novo que o pai encomendara na concessionária, que chegaria a qualquer momento, e que ele curtia tanto. Tudo perdido. Como bolhas de sabão que se desvanecem no ar, suas esperanças também se dissolviam. Quando teremos que deixar nossa casa? Temos alguns dias ainda até que as providências legais sejam tomadas. O rapaz fez meia volta e deixou a sala, sem uma palavra de conforto para o pai, que ele jamais vira tão desesperado. Considerava-o culpado de tudo, fora mau administrador e não soubera gerir os bens que pertenciam à família. Na manhã seguinte, de cabeça erguida, Carlos foi para a escola. O pai queria que continuassem a vida como se nada estivesse acontecendo. O rapaz inventou uma desculpa para os colegas e desmarcou a festa. No final da aula, estava entrando no seu carro quando se aproximou dele um senhor baixinho e magrelo, que o interpelou. Carlos da Rocha Júnior? Sim. Tenho ordens para apreender o seu carro. Como assim? O homenzinho apresentou-lhe um documento, que ele nem conseguiu ler direito, tal era o mal-estar que sentia. O estranho falou, explicou, gesticulou. Depois concluiu, então, queira me perdoar. Entregue-me as chaves, por favor. Carlos percebeu que não adiantava discutir. Como um autômato. Entregou as chaves do carro e o homem deu a partida, afastando-se. O rapaz, envergonhado, olhou em torno. Notou que os colegas, surpresos, haviam presenciado a cena. Inclusive os irmãos, Bruna e Lauro. Com raiva, ele pensou que ambos deveriam estar adorando vê-lo passar por essa humilhação. O mecânico veio buscar meu carro para consertar, disse ele, justificando-se, com a nítida impressão de que não os convencera. Chegando em casa, encontrou umas pessoas estranhas examinando tudo, relacionando objetos de decoração, quadros, móveis e aparelhos. O que está acontecendo? Indagou, assustado. Esses senhores estão listando tudo o que temos dentro de casa e que agora não nos pertence mais, respondeu a mãe polidamente, tentando manter-se firme. Mas eles não podem fazer isso. É um abuso, ir entrando aqui sem mais nem menos. Podem sim, meu filho. Percebendo que não adiantava reagir, o rapaz perguntou, e nós, mamãe, para onde iremos? Temos a casinha que era do seu avô e que está desocupada, mas está localizada num bairro popular e fica tão longe. Pois é o que nos resta. Apesar de tê-la recebido por herança, felizmente ainda está em nome do meu pai, e não será arrolada. Agradeça a Deus por não ficarmos na rua, meu filho. Na manhã seguinte, ao chegar ao colégio, Carlos encontrou um clima completamente alterado. Os alunos formavam grupinhos e cochichavam. Muitos riam, tecendo comentários. Ao passar por um deles, ouviu: "Bem feito, orgulhoso do jeito que é, com essa empáfia, vai ver o que é bom." Não teve dúvidas de que falavam dele. Certamente a notícia já se espalhara. Estava na miséria e todos estavam sabendo. Menos mal, agora, era só enfrentar a situação. Tinha muitos amigos e, mais do que nunca, precisava de apoio. Chegou perto de alguns rapazes e moças, tentando manter o mesmo sorriso de sempre. "Olá, pessoal." Os colegas olharam para ele, constrangidos, mudaram de conversa e, aos poucos, foram se afastando. Tentou aproximar-se de outro grupinho, todavia a reação foi a mesma. Amargurado, reagiu: "Ei, pessoal, o que está acontecendo? Eu sou o Carlinhos, lembram-se? Sou o mesmo. Minha família está atravessando alguns problemas, mas continuo sendo o mesmo amigo de vocês." "Nada mudou." Com ar indiferente, um dos rapazes retrucou. "Mudou sim. Você agora é como um de nós, não tem mais o poder do dinheiro e não poderá mais nos tratar como antes, como se fôssemos seus empregados. Além disso, muitos colegas nossos foram atingidos, pois suas famílias tinham negócios com o salafrário do seu pai. Inclusive a minha. Então, se manca e dá-o fora, cara." Carlos afastou-se atingido nas fibras mais profundas. Começava a ter contato com a realidade da vida.
Saiu da escola e se pôs a caminhar sem destino. Não sabia para onde ir, nem o que fazer. Não queria voltar para casa, onde a situação era caótica. Assim, vagou por um bom tempo. Até que, cansado, sentou-se no meio-fio. Não aguentava dar nem mais um passo. Entregue a si mesmo, ali permaneceu por horas, sem noção do tempo. De repente, sentiu mão delicada em seu ombro. Virou-se e, diante dele, estava Bruna. No primeiro momento, temeu que a garota aproveitasse a situação para humilhá-lo, como outros tinham feito. Ela e o irmão, pelo menos, tinham razões de sobra para isso. Ao contrário do que esperava, porém, Bruna lhe falava com respeito e delicadeza. A voz era doce e de timbre agradável. Carlos, está bem? Não pode ficar sentado aí, desse jeito. Notando, pela entonação da voz, que havia uma real preocupação, ele respondeu num sussurro. Não quero ir para casa. Não tenho para onde ir. Postado um pouco atrás, ouvindo o diálogo, Lauro sugeriu. Então, venha conosco. Carlos olhou para o rapaz, sem entender direito. Fala sério? Claro, venha. Almoçará conosco e, depois, resolverá o que fazer. Por que está fazendo isso? Perguntou, intrigado. Porque você é nosso colega e, sobretudo, um ser humano. E então, está bem, aceito. Então vamos. Nossa casa é aqui perto e meus pais terão prazer em recebê-lo. Carlos acompanhou-os calado. Não tinha coragem de expressar o que estava pensando. Justamente eles, a quem desprezara pela cor, mostravam-se tão gentis. Realmente, não conseguia entender. Chegando à casa dos irmãos, Carlos ficou agradavelmente surpreendido. A construção era simples, mas confortável e de bom gosto. Na frente, um jardim bem cuidado e cheio de flores. Entraram. Em ambiente acolhedor, uma música suave tocava. Logo, uma senhora surgiu. Olá, mamãe. Este é Carlos, um amigo nosso. Nós o convidamos para almoçar. A senhora, muito simpática, sorriu, estendendo a mão para o hóspede. Pois fizeram muito bem. Seja bem-vindo, Carlos. Sou Lourdes. Encantado, Carlos apertou-lhe a mão. Obrigado, Dona Lourdes. Nunca imaginara que Bruna e Lauro tivessem uma mãe tão bonita. Era loira, cabelos até os ombros, olhos castanhos e lindo sorriso. Conversaram um pouco, esperando o dono da casa. Logo Pascoal chegou. Era um homem de pele escura, alto e elegante. Trajava um termo de corte impecável, gravata italiana sobre a camisa branca de colarinho, combinando com o termo marrom. Abotoaduras de ouro completavam a indumentária. Tudo isso Carlos notou num piscar de olhos. Sorridente, o recém-chegado cumprimentou a todos. Passaram para a sala, onde estava sendo servido o almoço. Os pratos eram deliciosos, mais saborosos até do que aqueles que o convidado costumava comer em sua casa. Surpreso, ele notou os hábitos da família, que ele julgara grosseira e mal educada, em virtude do preconceito. O ambiente era tranquilo, e a conversa à mesa, agradável, ao contrário do que acontecia em sua casa, quando, não raro, os pais aproveitavam a ocasião para brigar durante a refeição, azedando tudo e tomando a comida intragável. Ao terminar, Carlos agradeceu o convite. Venha sempre que quiser. Os amigos de nossos filhos são também nossos amigos, afirmou Pascoal com largo sorriso. Carlos sentiu-se no dever de esclarecer as coisas. Talvez o senhor não saiba quem sou. Sou filho de Carlos da Rocha. Ah, sim, conheço seu pai. Somos amigos. Sei das dificuldades que está passando e estou tentando ajudar, dentro do possível. Abrangendo com o olhar as pessoas reunidas em torno daquela mesa e sentindo o carinho que lhe dispensavam, Carlos comentou. Vendo a família de vocês, que parece tão unida e harmoniosa, lamento por mim. Um nó apertava-lhe a garganta. Naquele momento, talvez em razão do ambiente fraterno, sentiu necessidade de abrir o coração. Falou do orgulho que sempre tivera da sua família, mas também dos problemas de relacionamento dos pais, e, agora, das dificuldades econômico-financeiras que estavam vivendo. E concluiu.
Eu, que sempre fui preconceituoso e arrogante, estou agora tendo a lição de que precisava. Fui grosseiro com Lauro e com Bruna outro dia na escola, e espero que eles me perdoem. A vida me mostrou que os verdadeiros amigos a gente conhece na desgraça. Aqueles que considerava amigos nem querem falar comigo. E hoje, em um momento tão dramático e sofrido, encontrei em seus filhos os únicos a me estenderem a mão. Acreditem, nem sei como lhes agradecer. Apesar dos pesares, sinto-me bem. Todos estavam comovidos diante das palavras do rapaz. Pascoal, com os olhos úmidos, considerou. Geralmente, é nos momentos difíceis que crescemos, Carlos. Sei como está sendo doloroso para vocês esse período. Porém, existe sempre uma saída para tudo. Estou certo de que conseguirão vencer. Mesmo que venham a perder tudo, poderão sempre recomeçar. Tenho visto casos em que as famílias se recuperaram economicamente e cresceram muito com as experiências. O importante é permanecerem juntos. Pascoal fez uma pausa, apertou a mão da esposa e prosseguiu. Há alguns anos, num acidente, nós perdemos Daniel, nosso filho mais velho, de 10 anos. A dor foi insuportável, tão intensa, que até hoje não temos condições de descrevê-la. A partir daí, passamos a ter uma outra visão da vida. Tudo pode ser resolvido. Apenas para a morte do corpo não existe solução. Ele parou de falar, enxugando uma lágrima, e Dona Lourdes aproveitou para completar. Hoje estamos bem e conscientes de que, se a morte física é uma realidade da qual não podemos fugir, nosso Daniel continua mais vivo do que nunca na espiritualidade, e isso nos dá muito consolo. Algum dia, quando Deus julgar oportuno, vamos nos reencontrar com ele e matar a saudade. Que interessante! Exclamou Carlos, admirado. Sim, prosseguiu Pascoal. A dor fez com que procurassemos caminhos para entender o que nos estava acontecendo. Hoje somos espíritas e encontramos nos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita grande consolação e respostas para nossos antigos questionamentos. Por isso, Carlos, agora sabemos que tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. Deus é sábio e tudo faz para nossa felicidade, nós é que, muitas vezes, complicamos a vida, comprometendo-nos perante as leis divinas com nossas atitudes errôneas. Assim, não veja na bancarrota um castigo de Deus, nem culpe seu pai por isso. Acompanhei o processo e sei quanto ele lutou e procurou acertar, mas nem sempre foi feliz em suas decisões. Portanto, aceite a situação que não buscou, mas que hoje se apresenta como oportunidade de progresso. Encha-se de coragem, arranje um emprego, lute e ficará contente consigo mesmo. Prometo-lhe que, no que depender de nós, estaremos à sua disposição. Conte conosco como amigos sinceros. Tenha confiança, coragem e disposição de luta. Sobretudo, mantenha a esperança, que é luz acesa em nosso caminho. Carlos respirou fundo e disse: Agradeço sua ajuda, Senhor. Entrei nesta casa completamente desnorteado, sentindo-me perdido. Esta conversa me fez um bem enorme. Creio, mesmo, que este é o momento mais importante da minha vida. Um imenso desejo de crescer e de trabalhar me domina, como se uma força superior me sustentasse e fortalecesse. Desde que cheguei, fiquei intrigado, procurando saber o que faz sua família ser tão diferente de todas as que eu conheço. Agora descobri, é a doutrina espírita. O que o Senhor disse me calou fundo e, por isso, também quero saber mais sobre ela. Já não tenho medo da miséria, nem de morar numa casinha humilde. Não é a riqueza que faz o homem, não é verdade? Certo. Carlos pensou um pouco e concluiu. Acho que é tempo de voltar para casa. Estou bem, mas sei que meu pai e minha mãe estão sofrendo muito. Preciso dar-lhes um pouco desta força que recebi aqui. Se não for pedir demais, gostaria que fossem nos visitar. Quero que conversem com meus pais. Acredito que eles serão grandemente beneficiados, como eu fui. Ao despedir-se, virou-se para Bruna e Lauro e disse, como que se desculpando: acreditem, serão sempre muito bem-vindos em nossa casa. Posso dar-lhes um abraço?
Diante de qualquer circunstância, lembre-se de que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Somente nos amando, nos respeitando, poderemos crescer espiritualmente e atingir nossos objetivos aqui na Terra. Problemas, aflições, obstáculos do dia a dia, são meios de que o Criador se utiliza para nos educar, fazendo com que, pelo próprio esforço, nos transformemos em criaturas melhores. Assim, através do exercício da fraternidade e da solidariedade, conseguiremos consolidar os laços afetivos e melhorar o relacionamento com o próximo, amando-nos como verdadeiros irmãos e contribuindo para a paz. Capítulo 5. O perdão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 6:21 da tarde e 22. Era sábado. Dagoberto calçou o tênis, amarrou os cordões e preparou-se para sair. Haveria jogo essa manhã e ele estava eufórico. Futebol era o sonho da sua vida. Desde criança tinha afinidade com a bola e crescera ouvindo os pais afirmarem, orgulhosos, que ele seria um grande jogador. Em seus momentos de devaneio, imaginava-se sempre a correr pelo gramado, fazendo jogadas sensacionais e marcando muitos gols, enquanto a torcida aplaudia no estádio repleto. Nessas horas, o coração se dilatava, apressado, ao impacto da emoção. Sorria para a multidão, que lhe gritava o nome, enlouquecida de alegria. Sim, ele seria um grande craque. Teria fama e ganharia muito dinheiro. Suspirando de satisfação, Dagoberto colocou as chuteiras na mochila e deixou o quarto. Dirigiu-se à cozinha, deu um beijo rápido na mãe, que preparava o café. Sentou-se, pegou um copo de leite e fez um sanduíche. Engoliu tudo em poucos bocados. 62. Já vou, mãe. Tchau. Mas já, nem se alimentou direito, menino. Comi o suficiente, mãe. Além disso, tenho jogo e estou atrasado. Vá com Deus, meu filho. Boa sorte. O rapaz pegou a bicicleta e saiu apressado. No campo da escola, os colegas já se aqueciam. Naquela manhã, estavam todos satisfeitos. Jogar era um prazer e, especialmente, porque as garotas tinham vindo assistir ao jogo. Dagoberto retirou as chuteiras da mochila e se preparava para entrar em campo. Vinícius aproximou-se, dando uma pancadinha amigável em suas costas. Olá, amigão. Hoje vamos estar em campos opostos. Vamos ver quem faz mais gols. Dagoberto virou-se, sorridente. Vinícius era um colega de classe e se davam muito bem. Ambos eram considerados bons jogadores. Veremos, respondeu sorrindo, mas com uma ponta de irritação na voz. O melhor vencerá. O rapaz afastou-se bem-humorado. Todavia, Dagoberto ficou abalado pelas palavras do colega. Vinícius era excelente jogador e ele sentia-se ameaçado diante das potencialidades do companheiro. A verdade é que, no fundo, sempre existira certa rivalidade entre eles, e a inveja crescia no íntimo de Dagoberto. O treinador, com bola e apito nas mãos, chamou os jogadores. Dagoberto levantou-se, olhou para a arquibancada e viu Lívia entre as garotas, esbanzando charme. A peleja começou. Camisas brancas e vermelhas tomaram conta do gramado. Vinícius, veloz e criativo, numa jogada de mestre, fez o primeiro gol, empolgando o público. Dagoberto olhou para a assistência e viu Lívia pulando e agitando os braços. Ela torcia para os vermelhos, para Vinícius. Isso já era demais. Teria que fazer alguma coisa. Vinícius estava em alta, enquanto ele desaparecia no meio dos outros jogadores. Cheio de inveja e rancor, Dagoberto gritou, incentivando os jogadores do seu time, enquanto enxugava a testa suarenta. O sol estava forte e o calor, excessivo. Determinado momento, com os olhos ardentes, Dagoberto viu o rival que se aproximava com a bola, driblando um jogador. Correu e, maldosamente, jogou-se sobre ele, colocando sua perna entre as de Vinícius.
Com o impacto, o outro foi jogado para o alto e caiu de mau jeito, ficando estendido no gramado. O jogo parou. Assustados, todos foram ver o que tinha acontecido. O pai de um dos garotos, médico, correu para examinar o rapaz, que gemia. A perna direita, virada perigosamente para o lado, deixava ver uma ponta de osso que rompera a pele. Chamem a ambulância. Temos que levá-lo com cuidado. Ele está com uma fratura exposta. Em poucos minutos, com alívio, escutaram a sirene da ambulância. Vinícius foi levado para o hospital, enquanto os colegas, atarantados, não sabiam o que fazer. O jogo estava terminado, e a manhã, que se iniciara de maneira tão auspiciosa, agora não tinha mais graça. Grupos se formavam e as conversas surgiam daqui e dali. Muitos olhavam para Dagoberto de modo acusador, hostil, mas ele se defendia. Não tive culpa. Foi um lance normal. Entrei para disputar a bola. Vocês se esquecem de que Vinícius também é meu amigo. Estou tão desolado quanto vocês. Por fim, um a um, todos foram embora. Não havia mais o que fazer ali. Dagoberto pegou a bicicleta e saiu. Tinha vontade de ir até o hospital saber notícias de Vinícius, mas sentia medo. Não tinha coragem de enfrentar a família dele, que certamente estaria sofrendo muito. Conhecia a mãe, o pai e as irmãs de Vinícius, e seu coração se confrangia ao pensar neles. Não tive culpa. Foi um lance normal. Entrei para defender a bola. Repetia ele mentalmente, tentando se justificar. Todavia, a consciência não lhe dava paz. No fundo, acusava-se pelo mal que fizera ao companheiro. Assim, entre o medo e a razão, rodou pela cidade sem saber o que fazer. Afinal, a consciência do dever prevaleceu. Tomou o rumo do hospital. Procurou notícias de Vinícius e foi informado de que ele estava sendo operado. Dirigiu-se à sala de espera e encontrou todos reunidos, a família, os colegas mais próximos, inclusive Lívia, naturalmente. Quando chegou, todos se voltaram para ele. Sentiu-se constrangido. Sem coragem para se aproximar da família, encostou-se num canto da parede e ficou ali de cabeça baixa. Alguns minutos depois, percebeu que alguém se acercara dele. Era a mãe de Vinícius. Trêmulo, balbuciou. Lamento muito o que aconteceu, Dona Aurora, acredite. Sei que não teve a intenção de machucar meu filho, Dago. Sempre foram bons amigos e Vinícius gosta muito de você. Fique tranquilo. Ninguém o acusa de nada. Confio em você. Ouvindo essas palavras, Dagoberto sentiu um aperto ainda maior no coração. Aquela mãe confiava nele, ele que era um ser desprezível e que não merecia nada. 2 horas depois, o médico avisou que a cirurgia fora bem-sucedida. Que o paciente demoraria algumas horas até ser levado para o quarto. E completou: ele precisará de tranquilidade quando voltar da anestesia. Assim, sugiro que retornem para casa e venham visitá-lo quando estiver melhor. Apenas os familiares podem permanecer no hospital. O médico fora claro e direto. Nada tinham para fazer ali. Contudo, ele não tinha vontade de se ausentar. Seu desejo era ficar ali até ter certeza de que Vinícius ficaria realmente bem. Vamos. Nosso trajeto é o mesmo e nos faremos companhia, propôs Lívia, parando a seu lado. Aquilo era tudo o que ele desejava. Não tivera ainda a oportunidade de conversar a sós com ela. Em outras circunstâncias, teria dado pulos de alegria. Naquele momento, porém, só pôde dizer: não, Lívia, vou ficar. Ela o olhou surpresa e afirmou: então, ficarei também. Telefonaram para as respectivas famílias, tranquilizando os pais, que certamente estariam estranhando-lhes a demora. Depois, se acomodaram num banco da pracinha, em frente do hospital, em silêncio. Tanta coisa havia para dizer, entretanto não conseguiu nessa hora articular palavra. Depois de algum tempo, Lívia falou: compreendo como se sente, Dagoberto. Saber que prejudicou um amigo não deve ser fácil. O rapaz ergueu a cabeça, encontrando os olhos da garota, compreensivos e carinhosos. Será que compreende mesmo? O que ela pensaria se soubesse que fiz de propósito?
Pensou Dagoberto. Fale alguma coisa. Desabafe. Estou preocupada com você, Dago. Talvez não tenha percebido, mas gosto muito de você, completou ela, desnudando seus sentimentos. A alegria do rapaz ante a revelação de Lívia, a quem ele amava sem coragem de se aproximar, foi imensa. Ouvi-la chamando-o de Dago, como os amigos mais íntimos, mexeu com ele. Teve vontade de abraçá-la, contar a verdade e chorar em seus braços. Lembrando-se, no entanto, do companheiro enfermo, conteve-se e sugeriu: vamos saber notícias de Vinícius. Dirigiram-se à portaria e ficaram sabendo que o paciente já estava no quarto. Foram até lá. No leito, em meio à penumbra do ambiente, viram o rapaz, sonolento, ainda sob o efeito da anestesia. Em voz baixa, Dona Aurora informou, vendo os amigos do filho: ele está bem, graças a Deus. Agora, melhor irem para casa. O médico disse que Vinícius dormirá a noite toda em virtude do analgésico que lhe foi ministrado. Então, voltaremos amanhã, Dona Aurora. Saíram aliviados. Dagoberto acompanhou Lívia até a casa dela, por causa do horário. A noite descera sem que se dessem conta. Quando Dagoberto chegou em casa, eram 9 horas da noite. A mãe estava ansiosa por notícias e, enquanto comia alguma coisa, ele a colocou a par dos acontecimentos. Apesar do cansaço, ele não conseguiu dormir. A cena voltava-lhe sempre à mente. Revia o instante infeliz em que fora para cima do colega e o atingira com o golpe. A consciência não lhe dava paz. Nos dias seguintes, não saiu do lado de Vinícius. Por notar o olhar de adoração com que ele fitava Lívia, Dagoberto aproveitou todas as ocasiões para deixá-los a sós. Dava uma desculpa e saía de perto. Vinícius se recuperava bem. Em casa, continuava a receber a visita dos amigos e, enquanto não podia ir à escola, recebia deles o conteúdo das aulas. Certo dia, Dagoberto chegou e encontrou Vinícius lendo na varanda. Era uma manhã de sábado em que o sol brilhava no alto. Dona Aurora entrou e comentou: quem diria, 1 mês atrás, que eu iria ver meu filho em casa, em pleno sábado, lendo. Vinícius fechou o livro, tranquilo. Pois as leituras estão me fazendo grande bem, mamãe. Dagoberto percebeu que a senhora retornou para seus afazeres. Triste, enxugando discretamente uma lágrima. Vinícius explicou ao amigo: mamãe não está muito bem hoje. Aconteceu alguma coisa? Nada de importante, Dago. Apenas fomos ao médico ontem e ele disse que não sabe se poderei voltar a jogar bola. Se isso acontecer, será depois de um longo tempo. A recuperação será muito lenta em razão da gravidade da fratura. Vinícius fez esse comentário sem se alterar. Depois completou, bem-humorado: isso significa que meus conhecimentos tendem a melhorar muito. Dagoberto ouviu a notícia com um peso no coração. Tentou falar, mas um nó na garganta o impediu. Afinal, prorrompeu em soluços. Vinícius deixou-o chorar, até percebê-lo mais calmo. Dago, meu amigo. Não me chame de amigo. Explodiu Dagoberto, levantando a cabeça. Você não sabe o que fiz. Não conhece o monstro que sou. Enxugando o rosto com as mãos, ele contou tudo, não omitindo nada. Estava louco de inveja e de ciúme de você com Lívia. Quando o vi aproximar-se de mim, só pensei em detê-lo, impedir que fizesse mais gols. O que aconteceu, você já sabe. Agora, por minha culpa, não poderá mais jogar futebol. E recomeçou a soluçar. Vinícius ouvia a confissão de Dagoberto estranhamente sereno, sem demonstrar surpresa. O outro prosseguiu: pode me xingar, me bater, me denunciar, me colocar na cadeia até, que eu sei que mereço. Mas, você não reage? Quero que diga o que pensa. Não me poupe. Vinícius olhou-o, tranquilo. Estou contente pela atitude que tomou, Dago. Confesso que sabia o que você tinha feito. Senti sua raiva na hora em que me atingiu. Fez aquilo com prazer. Depois, se arrependeu e me ajudou esse tempo todo. Acompanhei seu sofrimento moral, mas não podia fazer nada para ajudar. O primeiro passo tinha que partir de você, meu amigo.
confessando seu erro, libertou-se de um grande peso e isso lhe fará muito bem. Dagoberto, atônito, fitava o outro sem entender. Quer dizer que você sabia o tempo todo? Não sentiu ódio de mim? Nem vontade de me desmascarar perante todos? Vinícius sorriu. Uma pergunta de cada vez. Não senti ódio de você. No início, confesso que fiquei revoltado. Depois, como tivesse muito tempo para pensar, comecei a refletir. O que levaria você, meu amigo, a agir dessa forma? E entendi o que lhe passava pela cabeça. Mas sou culpado por tudo de ruim que lhe aconteceu, Vinícius. Como pode ter essa tranquilidade e essa compreensão? Você é responsável, em parte, pelo que estou sofrendo. Hoje acredito, Dago, que nada acontece por acaso. Certamente, eu teria que passar por esses problemas, sofrer o que venho sofrendo. Você foi apenas um instrumento da justiça divina para que a lei se cumprisse. Não estou entendendo. De onde tirou essas ideias? Vinícius pegou o livro que estava lendo e mostrou-o a Dagoberto, que o tomou entre as mãos, espantado. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não sabia que você era dado a ler essas coisas. Pois não era mesmo. A professora Débora, no dia seguinte ao da cirurgia, foi me visitar no hospital e levou-me alguns livros. Desde então, tenho lido constantemente e obtido grande consolação. Além disso, os ensinamentos e informações aqui contidos me abriram a cabeça, me alargaram a visão e passei a ver o mundo, as pessoas e os acontecimentos com outros olhos. Demonstrando agora grande respeito pelo livro que tinha nas mãos, Dagoberto considerou: se este livro foi responsável por essa compreensão e serenidade que vejo em você, alguém capaz de perdoar as ofensas recebidas, então também quero lê-lo. E tem muito mais. O Livro dos Espíritos, do mesmo autor, é obra para ser estudada em conjunto. A professora Débora me disse que, se eu quiser, ela me levará até a um grupo de jovens que se dedicam ao estudo desses temas, de capital importância para todos nós. Pois se ela me aceitar, também serei candidato a frequentar esse grupo. O ambiente era de fraternal amizade. As nuvens negras tinham se dissolvido e Dagoberto sentia-se melhor do que nunca. Meu amigo, nem sei como lhe agradecer. Cheguei aqui na condição de criminoso, com a consciência culpada, e você me devolve a dignidade e a vontade de viver. Estou arrependido. Como, porém, reparar o que fiz? Frustrei suas expectativas de jogar futebol e não me perdoo por isso. Dago, seu arrependimento é extremamente importante, pois lhe facilitará o desejo de reparação. A doutrina espírita, explicitando os ensinamentos de Jesus, nos esclarece que o bem ao próximo é o caminho. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é regra para uma vida feliz. Então, procure ajudar quem esteja precisando. Doe-se ao seu semelhante, com amor. Quanto à minha expectativa de ser jogador, era um sonho de criança que nada tinha de real e que se transformou em cinzas. Hoje, enxergo a vida sob uma ótica diferente. O que me aconteceu apenas me abriu os olhos para a realidade, me fez refletir sobre o que realmente vale a pena. Agora, só me interessa estudar bastante. Quero ser médico e poder auxiliar o próximo através dos meus conhecimentos, amenizando dores, curando enfermos. Vinícius falava com tanta convicção que Dagoberto ficou emocionado. Mas ainda havia uma sombra entre ambos. Quanto a Lívia, o que tem ela? Indagou Dagoberto, ansioso. Ainda não percebeu que ela o ama, Dago. Agradeço seus esforços para aproximá-la de mim. Mas, acredite, meu amigo, estou em outra. Estou de olho na Letícia, uma garota que está morando aqui ao lado e... Ambos se olharam e caíram na gargalhada. Estavam felizes. Dagoberto abriu os braços e envolveu com imensa ternura aquele amigo que, por culpa sua, quase perdera. Com a voz repassada de emoção, concluiu: a sua amizade é um tesouro que jamais quero perder. Valeu! O remorso é dor pungente da alma. Causa sofrimentos indescritíveis e tormentos morais acerbos, somente amenizados com a reparação do mal ou do prejuízo a outrem.
Se você cometeu um erro, não hesite em confessar a verdade. A consciência tranquila é bênção de valor inestimável e compensa todos os esforços. Especialmente se está em jogo a amizade que dedicamos a alguém, sentimento valioso e que não tem preço. Capítulo 6. Recuperação. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus, 7:12 da manhã. Eleutério morava com a mãe e os 3 irmãos menores num barraco na periferia da cidade. O pai havia morrido num acidente quando ele tinha apenas 6 anos de idade. A mãe, Antoninha, viúva e com a responsabilidade de cuidar dos filhos, começou a fazer serviços de faxina durante o dia, e à noite, para melhorar a renda familiar, frequentava as ruas. Para esta atividade, arrumava-se toda, vestia roupas colantes, pintava o rosto, penteava cuidadosamente os cabelos com gel, e saía à cata de programas. Quase sempre, chegava com bafo de bebida e trazendo o homem para casa. Quando Eleutério, ainda criança, reclamava do comportamento da mãe, ela, invariavelmente, afirmava melancólica: "Faço isso por vocês, meu filho." O menino não entendia muito bem, mas não retrucava. E cada vez mais sentia falta da presença paterna. Muitas vezes ficava quieto, olhar perdido no vazio. Nessas ocasiões, lembrava-se do pai e de como a vida era bem melhor quando ele estava vivo. Tinham dificuldades, é certo, mas não passavam fome. Depois que o pai morreu, no entanto, a vida da família tinha virado de cabeça para baixo. Orlando era funcionário da Companhia de Estrada de Ferro. Naquele trágico dia, percebendo que um trem ia entrar por um desvio errado e que, fatalmente, iria colidir com outro comboio que vinha em sentido contrário, tentou evitar o desastre. Ao detectar o perigo, correu para mudar a alavanca, mas não houve tempo. Foi colhido pela pesada máquina de ferro e arremessado à distância. O acidente, de terríveis consequências, ocorreu logo depois, ocasionando a morte de dezenas de pessoas e deixando outras tantas feridas gravemente. Eleutério, apesar da pouca idade quando o acidente ocorreu, jamais pôde se esquecer do quadro terrível que presenciou, pois a mãe, informada do que acontecera, tinha corrido até o local da tragédia com a menorzinha no colo e arrastando as outras crianças, que choravam, intuitivamente sentindo, pelo desespero da mãe, que algo de muito sério acabava de suceder. Foi tudo muito rápido. Parecia um pesadelo do qual esperavam acordar e ver que tudo continuava como antes, que nada mudara. Depois do enterro, a família teve que se adaptar às novas condições de vida. A pensão que Antoninha passou a receber era muito pequena, e ela se viu na contingência de ter que se virar para manter os filhos. A primeira providência foi sair da casa, que era da companhia, para morar em outra, onde, o que era pior, tinha que pagar aluguel. Com o dinheiro sempre curto, acabaram num barraco de favela. O mais difícil para Eleutério, porém, não era isso. Não era a comida racionada, a chuva ou o vento que entravam pelas frestas da parede, pelas telhas furadas, nas noites de frio. Não, era quando a mãe se juntava com um homem e o trazia para morar em casa. Conhecera assim saqueiro, viajante, motorista, jogador, garçom, marujo, muitas vezes malandros, arruaceiros, pinguços e todo o tipo de gente. Desses, o melhor era o garçom, porque sempre trazia sobras de comida do restaurante, coisas boas que ela não tinha condição de comprar. Depois, era o viajante, porque estava sempre fora. Não raro, se julgando com direitos porque ajudavam na manutenção da família, batiam nas crianças.